Bom, vamos lá. Olá, boa noite, tudo bem? Deus seja louvado pela sua vida. Estamos aqui novamente com mais um Imersos, né? Trazendo aqui o ensino da Palavra de Deus para a sua vida, estabelecendo este marco como um cotidiano de vida com Deus, de estudo da Palavra, de entendermos um pouco mais o que o Senhor quer nos dizer com cada uma das suas Escrituras, amém? Como é de costume, vamos iniciar esta aula com uma oração, tá? Agradecendo a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Ele nos fez e por tudo que ainda nos fará, amém? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te apresento a minha vida, apresento a vida daqueles que estão entrando nesta plataforma, apresento a cada um daqueles que estão aqui, ó Pai, e que se dispuseram a ouvir um pouco mais a Tua Palavra. Entra nos corações, entra nos lares, Senhor, abençoa as famílias, abençoa individualmente a cada um, coloca, Senhor, nas nossas mentes aquilo que precisamos ter, abre os nossos corações, dê-nos uma unção de entendimento e também de esclarecimento, para que tudo que seja dito possamos aproveitar aquilo que o Senhor nos traz, ó Pai, e descartar aquilo que não for interessante, que tenha sido contaminado. Por isso eu te engrandeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará. E no nome de Jesus Cristo entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Amém, amém e amém. Amém? Muito bem, nós estamos fazendo um estudo no livro de Gênesis, estamos fazendo, na verdade, um estudo de toda a Bíblia, vocês sabem, e hoje eu queria dar uma folga para vocês disso e trazer uma aula aqui um pouquinho diferente, né? Vamos falar sobre um outro texto aqui, mas que eu acho assim muito legal, um texto que eu gosto muito, então eu queria trazer para vocês aqui um pouco dessa exegese, né? Um pouco do sentido real que isso foi escrito e como é que isso serve para nós. Então eu gostaria que você marcasse aí o livro de Lucas, né? Lucas foi um médico amado. Lucas não foi contemporâneo de Jesus. Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus, portanto não é um apóstolo. Então você não vai ver aqui apóstolo Lucas, né? Apenas Lucas. E Lucas é muito interessante porque Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E é legal porque quando nós lemos o livro de Atos, eu chego a imaginar que o livro de Atos talvez tenha sido uma peça jurídica, tal o rigor jurídico que as palavras são escritas e a sequência em que elas são colocadas parece uma peça de defesa. Então eu suspeito que Lucas, além de médico, também tinha um grande conhecimento de direito. Mas eu gostaria de ler com vocês aqui o livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu vou ler aqui, acompanhem por favor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse-lhe: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda em que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, esta parábola, o próprio nome já diz, é uma parábola. Então, uma parábola é uma história para conseguir explicar de uma forma melhor um fato. Então, às vezes, eu posso contar para você uma história, se eu te falar o fato real, talvez você não entenda. Mas se eu contar uma história que exemplifica este fato, talvez você entenda melhor. Isso é uma parábola. E Jesus era mestre em fazer parábolas. Ele era mestre em contar parábolas. Ele conseguia contar uma história que representasse aquilo que ele queria dizer de uma maneira magistral. E aqui ele faz uma parábola que muitas vezes é mal entendida. Por quê? Uma parábola precisa ser entendida de forma literal. Ela não é radical. Uma parábola não aponta uma pessoa especificamente, não aponta um tipo de pessoa especificamente. Uma parábola, ela conta uma história para que você entenda o contexto, para que você entenda tudo o que está em volta. Então, quando ele conta aqui sobre o rico e sobre Lázaro, ele não está querendo dizer que todas as pessoas ricas vão para o inferno, e muito menos está querendo dizer que todas as pessoas que sofrem, pessoas pobres, irão para o céu. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está dizendo aqui é apenas o contraste, é apenas a forma como a sua vida pode representar como será o seu pós-vida. E ele trata o rico como alguém que viveu de forma regalada. O que é viver de forma regalada? Viver de forma regalada é viver sem compromisso nenhum. Como ele tinha muitos bens, como ele tinha muito dinheiro, como não faltava materialmente absolutamente nada para ele, ele não estava preocupado também com o outro lado, com o lado espiritual. É claro que o lado do espiritual dele estava destruído. O problema é que o dinheiro, invariavelmente, ele faz com que seja mascarado o lado espiritual. Vocês se lembram daquela alegoria que Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Eu vou explicar para vocês exatamente o que Jesus estava dizendo ali. Ele não estava dizendo que nenhum rico ia entrar no céu. Não. O que ele estava dizendo não tem nada a ver com ele e não tem nada a ver com Deus. Não é Jesus que vai fazer com que o rico vá para o inferno. Não é Jesus que vai fazer com que... Não é isso. Ele não vai fazer nada contra o rico, nada. Deus não vai fazer nada contra o rico. O problema é que o dinheiro, ele monopoliza as atenções. E a palavra diz que onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração estiver no dinheiro e os ricos têm o coração no dinheiro, é muito raro você ver um rico, verdadeiramente rico, rendido aos pés de Cristo. Eu pergunto a você que está assistindo aí, eu pergunto a você que está assistindo essa aula agora, dá licença um momento para tomar uma água. Então eu pergunto a você que está assistindo essa aula, quantos milionários você conhece dentro da igreja? Quantos ricos abastados, pessoas realmente que não têm absolutamente nenhum problema com dinheiro, você conhece? Eu vou dizer mais para você, vá até a comunidade de Paraisópolis. Vá até a comunidade de Paraisópolis. Esta comunidade ela fica ali no Morumbi,
muito próximo ao bairro do Morumbi, sendo o Morumbi um dos bairros mais ricos, mais requintados e mais luxuosos do estado de São Paulo. Então, se você for em Paraisópolis e você andar pelas ruas de Paraisópolis, que é uma comunidade, que é uma favela, eu tenho certeza que você vai encontrar uma igreja num raio de a cada 100, 200 metros, você com certeza absoluta vai encontrar uma igreja pequenininha, uma igreja um pouco maior, uma igreja média. Você vai encontrar, você não vai andar mais do que 200 metros para encontrar uma igreja nesses lugares. Ali em Paraisópolis, você vai encontrar igreja de todo porte, de todo jeito, para todo gosto. Atravesse a rua e vá no bairro do Morumbi e ande pelas ruas do Morumbi. E eu desafio você a encontrar uma igreja dentro do bairro do Morumbi. Talvez você encontre nas bordas, talvez, eu não vou dizer isso para você, que talvez você encontre ali pela Giovanni Gronchi, algumas avenidas ali marginais ali do bairro do Morumbi. Mas dentro do bairro do Morumbi, procure, você vai encontrar sim mansões. Você vai encontrar grandes casas, palacetes. Você vai encontrar moradias suntuosas, mas uma igreja, um local de adoração a Deus. E assim também é o clima espiritual. É o clima espiritual. Apesar daquelas pessoas estarem dentro de uma favela, você vai passar por ali e você vai encontrar invariavelmente pessoas cantando, pessoas alegres, batendo palma, exaltando a Deus, dizendo: ora vem Senhor Jesus, Maranata, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos alegres porque o Senhor está aqui. Ora, vem Senhor Jesus. Vai andar por dentro do bairro do Morumbi, você encontrará um total silêncio. As ruas todas silenciosas. Todo mundo quieto. As pessoas dentro das suas casas, não se importando por quem está na rua. Volte para Paraisópolis e você vai encontrar pessoas sentadas na calçada, sendo alimentadas por pessoas que têm pouco também, mas que vai lá e dá um prato de comida, vai lá e dá um copo de água. Volte para o Morumbi e procure ver se você acha mendigos nas ruas. Por que os mendigos não estão no Morumbi? Porque eles não são bem-vindos lá. Porque se colocar um mendigo na calçada, imediatamente um daqueles moradores chamará uma viatura de polícia, ou quiçá uma própria segurança particular para retirar aquele estorvo que está na calçada. Então é nesse sentido que Jesus, aqui no primeiro versículo da parábola do rico e do Lázaro, está dizendo que ele vivia de forma regalada. Esse viver de forma regalada é um viver que não está nem aí com Deus, que não se importa para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você entende, porque o rico entende que tudo que ele precisa ele tem. Ele tem um bom carro, ele tem uma excelente comida, ele tem uma excelente casa, ele tem esposa bonita, ele tem filhos saudáveis. Para que é que ele precisa de Deus? Qual a razão que ele precisa de Deus? Essa é a mentalidade de grande parte dos ricos, e é por essa razão que os ricos não estão na igreja. Porque eles entendem que já tem tudo. E o seu coração não está em Deus, está em tudo que ele tem. Mas existem ricos piedosos que são... Sim, existem ricos piedosos. Ora, existem ricos que doam as coisas. É verdade, existem ricos que doam as coisas. Mas isso não é sinal. Isso não é sinal de que Deus está com você. Isso não é sinal. Isso não sinaliza. Isso não mostra que as coisas estão todas certas. Não é verdade. Não é verdade. Então é nesse ponto, é nesse sentido. E aí ele exemplifica agora que Lázaro, que era um mendigo, que estava ali, a situação de Lázaro era uma situação muito delicada. Era alguém que com certeza devia ter algumas patologias que o impediam de andar. Porque a Bíblia diz que ele jazia. E este verbo, jazer, lá no túmulo está escrito aqui jaz, né? Aqui jaz. O que quer dizer aqui jaz? Aqui está parado, aqui está depositado, aqui fica, ele fica aqui. Então dá para a gente entender que Lázaro ele era alguém que não conseguia nem se locomover direito. Muito provável ele tinha algum problema nas pernas, nos membros, que o impedia até de andar.
E com isso ele tinha feridas, né? Feridas muito grandes que eram lambidas até pelos animais. Olha a situação desse homem. E o desejo de Lázaro nada mais era que apenas se alimentar. Ele não estava querendo ter a riqueza do rico, ele só queria se alimentar. Mas o rico nem isso fazia, nem jogar o alimento, porque aqui a Bíblia diz que a única coisa que ele desejava era comer das migalhas, ou seja, do que sobrava da mesa do rico. Apenas do que sobrava, então apenas o que restava já era suficiente para Lázaro, já seria suficiente, mas nem isso ele tinha. Acontece que o infortúnio vem para todos, o sol é para todos, né? Então, num certo dia, veio o anjo da morte e ceifou tanto ao rico quanto ao Lázaro. Os dois foram ceifados. E neste momento, o que é que pesa? O que é que pesa? No exato momento em que você morre, você já é julgado. A balança já está ali. No exato momento em que você deixa essa vida terrena. E nesse momento, o coração do rico foi pesado. Você se lembra daquele versículo onde uma mão aparece escrevendo na parede, Nemé, Nemé, Tekel, Parsim, ou seja, pesado fosse da balança e fosse achado em falta. Então, nesse momento, quando se pesou, percebeu-se que o coração do rico pendia para as coisas ruins, ou seja, a quantidade de coisas ruins praticadas e vividas e muito mais intencionadas no coração do rico, a quantidade de coisas ruins era muito maiores do que a quantidade de coisas boas, e isso pesou. Era porque ele era rico? Não era porque era rico, era porque a riqueza dele fechou os olhos dele para aquilo que o Senhor se agrada. A riqueza dele fechou os olhos. Então, com os olhos fechados, o coração dele se endureceu. Tendo o coração endurecido, ele se tornou igual ao monstro marinho de Jó capítulo 41. Então, lá em Jó capítulo 41, tem a história do Leviatã, que é aquele monstro marinho que nem a espada de 2 gumes consegue penetrar, porque as escamas dele são tão intrincadas uma na outra que nem a espada consegue penetrar, e a espada é a palavra. Então o que acontece é que o rico, ele se tornou tão frio, tão materialista, que nem mesmo a palavra de Deus conseguiu penetrar essa fortaleza. E não conseguindo penetrar essa fortaleza, não trouxe arrependimento ao coração. E ao não trazer o arrependimento ao coração, a graça não pode ser usufruída. Sem arrependimento não há graça. Sem arrependimento não há possibilidade. Não há possibilidade de você usufruir o benefício da graça. O benefício da graça só é usufruído quando há arrependimento e fé. Se não há arrependimento e não há fé, esqueça, não há o benefício da graça. Em vão é o sacrifício de Cristo para você, se não se arrepende e não ter fé. O sacrifício de Cristo para você é em vão. Por quê? Porque só tem validade se houver graça. Sem graça, esquece. Não tem porquê. Não tem razão nenhuma de existir. Não tem porquê. Então o que aconteceu naquele momento? Os dois morreram. Só que o coração de Lázaro era um coração afeto a Deus. Era um coração que glorificava a Deus. Não pelo que ele queria ter, mas sim por aquilo que ele tinha. O que ele tinha? Quase nada, mas ainda assim ele agradecia a Deus. Ele agradecia a Deus pelo que ele tinha. Ele agradecia a Deus simplesmente pelo fato de estar vivo. Estar vivo para Lázaro já era uma grande riqueza. Lázaro se considerava mais rico do que o próprio rico, que nem nome tinha na Bíblia. Ele só é tratado como o rico. Não tem nome. Lázaro tinha nome. Então,
Lázaro, ele tinha um coração adorador, um coração agradecido. E aí quando morrem os dois, Lázaro é pesado também. E nesta pesagem, deu bom para Lázaro. Por quê? Porque percebeu-se que o coração dele era mais sincero. E é daí que vem aquela frase muito pesada, mas ela é muito verdadeira. O que agride mais a Deus? O que agride mais a Deus? O ímpio arrependido ou o justo hipócrita? Então, Lázaro tinha um coração arrependido. Lázaro tinha um desejo muito grande pelas coisas de Deus, apesar de viver na pobreza, apesar de estar numa situação delicada, apesar de estar doente. Muitas pessoas dizem, mas se Lázaro ele adorava Deus, por que ele era doente? Existem doenças que são doenças que são causas nossas mesmos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem o costume de tomar vitaminas, o meu corpo vai ficar debilitado. Eu mesmo sendo servo de Deus, se eu não cumprir algumas regras, eu vou ficar adoentado. Não tenha dúvida. Se eu comer determinadas coisas que são prejudiciais à minha saúde, isso vai prejudicar a minha saúde. E eu não tenho como mudar isso. Não é porque eu sou filho de Deus, que eu aceitei a Jesus, que isso vai mudar. Timóteo, o discípulo de Paulo, morreu da doença que ele tinha. Então, é isso, assim que é. Então, o Lázaro estava ali, tinha toda aquela patologia, tinha toda aquela doença, mas tinha um coração contrito, um coração amoroso. Era alguém que amava ao Senhor. E ao morrer, os dois tiveram destinos diferentes. E essa alegoria é muito interessante, porque o rico, ele é transportado imediatamente ao Hades. O que é o Hades? Hades é o nome de um ser mitológico, da mitologia grega. Então você vê que Lucas ele estava envolto ali naquela área e naquela região, e ele nada mais, nada menos do que ele estava apenas reproduzindo o que era comum ali, quando alguém morria, ou ia para o Hades ou para o seio de Abraão. E o Hades é um ser é uma figura mitológica, é um dos filhos de Zeus, dentro da mitologia grega, responsável pelos submundos, ou seja, para o mundo dos mortos. Então Lázaro, ou melhor, o rico, quando morre, é transportado diretamente para o Hades. E estar no Hades já aponta para o rico que deu ruim. Assim como deu bom para Lázaro, deu ruim para o rico. Ele percebeu já, estando no Hades, que, aqui não é um lugar legal. Não é um lugar bom aqui não. Não é um lugar, eu não gostaria de estar aqui. Eu não gostei. Logo que o rico chegou lá, ele já declarou, eu não gostei. Né? O grande problema é esse. É que os ricos, por viverem uma vida tão abastada aqui na terra, eles não conseguem se adequar muito fácil ao inferno. Vocês me permitem até dar risada, mas é verdade. Eles não vão conseguir se adaptar muito fácil ao inferno. Por quê? Porque, poxa, ele vivia uma vida aqui. É como se ele vivesse no céu. Como se ele vivesse no céu. Né? Então eu fico observando algumas coisas. Então eu vejo alguns milionários aí, sobretudo políticos, que tem um funcionário apenas para abrir-lhe a porta. Alguém só para lhe abrir a porta. Ele não precisa colocar a mão na maçaneta. Então tem uma maçaneta, que é um funcionário só para lhe abrir as portas. Então abre a porta para ele. A pessoa ela não coloca comida no próprio prato. O prato já chega para ela pronto, para que ela tenha o trabalho apenas de comer. Tão somente isso. Ela não dirige o próprio carro, alguém dirige para ela. E ao chegar no local, alguém abre a porta para que ela não tenha um trabalho. Agora eu quero que você imagine uma pessoa dessa no inferno. Que situação
tendo ela que fazer todas as coisas e diuturnamente sendo comida por um bicho, porque a Bíblia diz que lá o bicho não morre e o fogo não apaga. Imagine o tormento dessa pessoa. Então, neste momento, quando o rico chegou no Hades, ele já percebeu que deu ruim. Ele falou, não gostei daqui, esse hotel não está no meu padrão. E ele olhou para cima, e quando ele olhou para cima, ele viu o contraste. Porque Lázaro, neste momento que ele olha para cima, Lázaro está olhando para baixo também. Então os olhares se encontram. É o que dá para nós entendermos aqui na parábola. Os olhares se encontram. E Lázaro, ele olhando para cima, vê, ou melhor, Lázaro olhando para baixo, vê o rico olhando para cima. E então, imediatamente, o rico olha e se espanta. E percebe exatamente o tamanho do problema que ele tem agora. Ele percebe exatamente o tamanho do problema que ele tem. Porque e aí, como é que faz? Como é que se adapta a isso? Porque para o Lázaro é tranquilo. Para o Lázaro você pode ter certeza que é tranquilo. Se você vive numa favela, num barraco de pau a pique, com chão de terra batida, sem água encanada, sem luz, com as janelas detonadas, dorme com o cobertor furado, neste frio que está fazendo, e de repente, por alguma razão, você é colocado numa mansão, onde você tem um aquecedor, um quarto só para você com lençóis de linho finíssimo, comida quente à sua disposição, a hora que você quiser. Mas você não tenha dúvida que na primeira noite você já se adapta. Na primeira noite, não é razoável que você, com uma cama macia, com lençóis quentes, com lençóis macios e limpos, você vai se deitar no chão. Não, eu vou deitar aqui no chão só para lembrar o tempo que eu vivia no barraco. Não, você não vai fazer isso, esqueça. Você não vai fazer isso. Você vai pular naquela cama e vai deitar nela e vai falar, meu Deus, que coisa maravilhosa. O contrário é que é difícil. O homem rico ser jogado numa situação de miserabilidade, isso sim é difícil. Agora, o homem pobre ser colocado numa situação de riqueza, se adapta. Então, no mesmo período em que o rico já estava extremamente estressado de estar no Hades, já não aguentava mais ficar ali, nesse mesmo tempo, nesse mesmo lapso de tempo, Lázaro já estava completamente adaptado ao seio de Abraão. Completamente adaptado, tão adaptado que quem estava do lado dele era o próprio Abraão. Olha a rápida adaptação de Lázaro à nova situação dele. Ou seja, os dois tinham uma nova situação. O rico com uma nova situação deprimente, terrível, e Lázaro com uma nova situação de conforto, de total conforto. Então, o rico, ele diz o seguinte para Lázaro, Lázaro, ou melhor, ele não diz para Lázaro, me perdoe, ele diz para Abraão. Observemos aqui, ele diz o seguinte, e clamando disse, Pai Abraão. E por que o rico não falou direto com Lázaro? Ele nunca falou com Lázaro ali na terra, vai falar agora? Lázaro, ele sempre via Lázaro quando ele chegava com o carrão dele lá, entrando na garagem, ele sempre via Lázaro jogado lá, com os cachorros lambendo as feridas, ele nunca conversou com Lázaro. Agora ele vai querer conversar, por que aconteceu agora? Agora ele ficou bonzinho? Então ele apelou para Abraão, porque ele olhou para Lázaro, não deve ter dado até vergonha. Ele falou, eu vou falar com Lázaro vai me dar uma bronca aí, com toda razão. Então ele se volta para quem? Para Abraão e diz, pai Abraão, opa, isso é muito interessante, prestem atenção, versículo 24, e clamando disse, Pai Abraão. Por que ele está chamando Abraão de pai? Por que o rico está chamando Abraão de pai? Por que ele reconhece Abraão e o chama de pai? É porque ele conhecia a palavra. Porque Abraão é o pai Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, pai de todas as nações. Então ele conhecia a palavra, ele sabia de quem era.
Ele sabia sobre quem estava falando. Então por que é que o rico não praticou em vida aquilo que ele sabia que tinha que praticar? Porque se ele conhecia o pai Abraão, ele conhecia a filosofia de Abraão. Ele sabia quem era Abraão. Então ele sabia que ele tinha que agir dentro dos preceitos de Abraão. E por que ele não fez isso então? Por que ele não fez isso quando estava em vida? Agora ele vem e fala um negócio desse? Pai Abraão? Pô, agora você está chamando ele de pai? Agora você chama ele de pai? E durante todo aquele tempo que você viveu de forma regalada, com dinheiro saindo pelo ladrão, com tudo que você queria, com toda sorte de bens, com toda sorte de benesses que o dinheiro pode te dar. Nesse momento, então, agora o que aconteceu? Você chama de pai, talvez a única vez em que o rico tenha se dirigido a alguém de uma forma submissa, dizendo pai? Ah, não. Pedindo misericórdia? Palavra essa que ele ouviu milhares e milhares de vezes de pessoas pedindo a ele misericórdia. Então agora ele pede misericórdia. Percebendo que a situação dele é muito delicada, o que ele faz? Bom, deixa eu tentar aliviar. E ele diz: pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo dele na água e coloque na minha língua. Agora eu quero que vocês imaginem o sufoco que ele estava passando. Imaginem o desespero. Um enorme desespero. Alguém que já começa a sentir as chamas do inferno. Alguém que já começa a sentir o peso que a eternidade fará na vida dele, naquela situação. E ele diz: o que eu faço? Me ajuda, pai Abraão. Deixa que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo na água e coloque aqui na minha língua para refrescar o calor que eu estou. E aí o que acontece? Abraão diz: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você é assim mesmo, assim que é. Você não viveu uma vida regalada de todas as benesses. Agora é o momento de Lázaro viver um pouco disso. Só que você viveu isso na terra, viveu isso em terra. Enquanto em terra, você simplesmente inobservou as outras pessoas. E agora você quer receber que tipo de vantagem? Que tipo de vantagem você quer receber? Percebendo que não teria nenhum tipo de ajuda ali, então o que ele faz? Bom, então eu vou apelar para que a minha família, olha aí, porque o rico ele quer sempre deixar a família bem, né? Então ele faz um testamento lá, porque quando ele não estiver mais aqui, tá, mas espiritualmente como é que faz isso? Ou seja, mais uma vez o rico pensa de forma material, não de forma espiritual. Ele fala: vou fazer um testamento e para cada um eu vou deixar uma aliança, para cada um eu vou deixar um tanto de dinheiro, para cada um eu vou deixar assim, assim, assim. Tá, tudo bem, sem problema nenhum. E espiritualmente, como é que faz? Como que você vai trabalhar isso? Que legado você vai deixar para os seus filhos? Que legado você vai deixar para os seus irmãos? O que você demonstra para eles? O que eles veem quando olham para você, espiritualmente falando? Então ele diz o seguinte: já que Lázaro não pode vir e não pode molhar a minha língua, faz um favor, permita. Vamos ler aqui o versículo. Diz assim, diz o seguinte: pois eu tenho 5 irmãos, rogo-te, o pai, que o mandes à casa de meu pai. Versículo 27. Pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. Ou seja, deixa então que ele, já que ele não pode me trazer nada, já que a minha casa realmente caiu e que eu não tenho mais nenhum tipo de esperança, pelo menos deixa ele ir na casa dos meus irmãos e falar com eles: Lázaro, ou melhor, o rico, olha, o seu irmão rico, ele já era. Seu irmão rico não volta mais, ele está no inferno. E para você
vocês não seguirem o mesmo caminho dele, é isso que Lázaro estava querendo. Ou melhor, desculpem, estou confundindo, né? É isso que o rico estava querendo. Manda lá com os meus irmãos, fala lá com os meus irmãos, porque eu estou ferrado, eles vão acabar vindo para cá. E eles ainda vão dizer para mim, poxa, mas por que você não nos avisou? Por que você não... Mas qual que é a resposta que ele tem? Jesus diz, não, ou melhor, Abraão diz, não, de jeito nenhum, por que ele vai descer lá? Ele já tem lá os profetas, ele já tem lá as pessoas, ele já tem lá as igrejas, ele já tem. Voltando para o nosso exemplo do Morumbi, se o rico ali do Morumbi, aquele abastado, tão somente atravessar a rua do Paraisópolis, ele tem diversas igrejas, ele tem lá diversas igrejas, diversos locais onde ele pode cultuar o Senhor, onde ele pode buscar a face do Senhor, onde ele pode se converter e se tornar um cidadão do céu. Mas ele quer? Ele não quer. Ele não quer. Ele quer viver a sua vida de forma regalada. Ele não quer ter o trabalho de não, de forma nenhuma. Não, deixa isso para lá. Agora não. Eu tenho muita coisa para fazer, eu sou isso, eu sou aquilo. O que ele é? O que ele é? Se ao morrer, ele estará na mesma condição de Lázaro, na mesma condição daquele que mora lá no Paraisópolis. Não, mas a mansão dele tinha 20 quartos, tá bom, não tem problema, sem problema nenhum. Se isso aconteceu é porque ele teve uma projeção na vida que permitiu que ele tivesse essa condição de morar numa casa que tivesse 20 quartos, mas isso não quer dizer em absoluto que ele está salvo e que ele vai para os céus. Isso não quer dizer, até porque a salvação, as condições para que ela aconteça são completamente diferentes das condições para que você tenha uma casa de 20 cômodos. Então ele diz, Abraão diz, não, eles têm lá. E o rico retruca e diz, mas Abraão, eu sei que eles têm lá os profetas, os pastores e tal, mas se alguém ressuscitar dos mortos e for lá e falar com eles vão acreditar. Abraão disse, se eles estão lá e não estão acreditando em quem está lá, que está vivo e está falando, você acha que eles vão acreditar em um cara que morreu? Eles vão matar o cara de novo. Esqueça. E é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. E eu quero que você saiba que muitos naquele dia, e que o Senhor voltar, vão estar na mesma situação do rico, mesmo não sendo rico. Vão estar dizendo, mas Senhor, justo agora, por que o Senhor não voltou 15 minutos antes? Só acredito que eu estava querendo ir na igreja hoje para me reconciliar com o Senhor. Você acredita que eu estava querendo ir na igreja hoje? Era hoje que eu ia lá. Eu sei que passou todo o culto, ele faz um apelo de reconciliação. E eu já estava até pensando no jeito que eu ia levantar de forma pungente e determinado e ir lá para frente e me reconciliar com o Senhor. O Senhor me volta agora de tarde. É assim que funciona. É assim que funciona. Não, porque nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, o Senhor voltou. Pronto. Já era. Já é. Então eu gostaria de deixar claro para você que o fato de você ser pobre, de você talvez não conseguir projeção, isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Em absoluto. Deus está com você, sim. Tanto está com você, eu posso provar, que você está aqui ouvindo, está tendo essa oportunidade. Está tendo essa oportunidade. E eu diria mais, que hoje, eu mesmo falando aqui pela internet, falando aqui pela aula, né, de frente para as câmeras aqui, somente eu e as câmeras, posso dizer para você o seguinte, eu não sei em que momento, não sei em que hora você vai estar ouvindo esse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa, não seja como o rico. Não seja como o rico. Não espere chegar no seio de não espere chegar no Hades. Não espere você chegar no Hades para você se arrepender e dizer, manda alguém falar para o meu irmão. Fala isso agora. Se arrepende agora. Se coloca agora. Diga para o Senhor,
que você quer voltar, que não interessa para você ficar onde você está. Volte agora, para que se o Senhor vier te buscar hoje, você tenha a mesma condição de Lázaro, e você possa ir para o seio de Abraão e ser bem recebido lá. Porque não adianta nada, absolutamente nada, você tem muitos bens, você ser abastado, você ser um cara até gente boa, e você ir morar no inferno. Não adianta nada. Não adianta nada. É muito bom que você tenha tudo isso, mas vai morar no céu. Então arrependa-te. Arrependa-te. Como diria João Batista, arrepende-te e salve-se desta geração perversa, pois o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Portanto, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Tá? É um alívio que eu estou trazendo aqui dentro do estudo de Gênesis. Tá? É uma síntese que eu estou trazendo aqui, né? Para a gente só dar uma oxigenada nesse assunto. Então, pense nisso. Quem é você? Você é o rico ou você é o Lázaro? Porque às vezes nós somos o rico, às vezes nós somos o Lázaro. Você é o rico ou você é o Lázaro? Queira ser Lázaro, não nas pobrezas e nas angústias de dor, mas queira ser o Lázaro no coração. Que você tenha o coração de Lázaro e não o coração do rico, endurecido. Amém? Em nome de Jesus. Estamos chegando no final desta aula e eu gostaria de orar com vocês, agradecer a Deus pela presença de vocês, por tudo que vocês têm feito e colocar nas mãos do Senhor a vida de cada um. Que nós possamos ter como exemplo a Lázaro e não ao rico. Tá? E se algum dia as nossas finanças, nossas riquezas aumentarem, que nós não ponhamos nela no nosso coração, não viemos a abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Tá bom? Quero orar com você, quero agradecer a Deus pela sua presença aqui, mesmo que somente pela internet, mesmo que somente pelo canal, tá bom? Pedir que você se inscreva no canal, pedir que você coloque lá o sininho, que você coloque lá o dedinho para te informar. Assim, quanto mais gente nós pudermos agregar, mais longe o Evangelho consegue ir, tá bem? Então vamos orar e agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, que eu te apresento essas vidas, Senhor, que haja uma unção de entendimento em cada uma delas, que haja, ó Pai, uma unção que venha transformar vidas, Senhor. Se houver alguém aqui que se reconciliou com Jesus, ó Pai, agarre esta pessoa, abrace esta pessoa, Senhor, e caso tenha necessidade que ele esteja no seio de Abraão e não no Hades, Senhor. É o que eu te agradeço, sabendo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, um bom descanso para você essa noite e uma boa semana. Muito obrigado, Deus seja louvado. Amém.